Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa aula de história. Nós já ultrapassamos a questão da história da Grécia. Estamos iniciando já, dando continuidade à aula passada, sobre a Macedônia, que acabou dominando a Grécia, facilitado, né, pela guerra entre Atena e Esparta, que acabou enfraquecendo os estados, as cidades-estados gregos, e aí acabou facilitando a entrada do Império da Macedônia lá na Grécia, ok? Então vamos lá. A Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, na Península Balcânica. Para os gregos, a Macedônia era primitiva e seus habitantes de tal forma grosseiros que não mereciam atenção. Na verdade, pessoal, os gregos sempre menosprezavam aquela sociedade que não tinha o conhecimento, que não tinha a filosofia como modo de vida. Chamava, por exemplo, os persas de medo, outros de bárbaros, outros de grosseiros, ou seja, acabava menosprezando as outras nações, as outras civilizações que não tinham o mesmo nível de conhecimento que elas, tá ok? Que eles, que a Grécia. Os macedônicos, eles falavam grego, além de serem muito influenciados por outros povos. A corte estava localizado na cidade de Pela, que havia se transformado em centro de arte e de literatura helênica. Literatura helênica é a literatura grega, tá? Depois a gente vai ver helenística, que vai ser uma mistura da cultura grega com a cultura do Oriente Médio, ok? As sucessões monárquicas eram geralmente decididas após traições, lutas sangrentas, ou seja, onde Filipe I foi o grande primeiro imperador, Filipe II foi o primeiro grande imperador lá da, do Império Macedônico e depois o Alexandre o Grande, ok? Então isso eram algumas para a gente relembrar como é que o Império Macedônico acabou se formando, ok? Eles falavam gregos, mas não era considerado inteligentes, era chamado de grosseiro pelos estados independentes da Grécia, mas eles formaram um grande império. Olha só, após a morte de Filipe II, seu filho Alexandre Magno tomou o controle dos domínios conquistados pelo seu pai e os ampliou. Com o apoio de forças gregas, lutou contra os persas e os derrotou. É importante a gente lembrar, pessoal, quando Alexandre o Grande estava dominando, era o imperador e estava dominando a Grécia, ele não destruiu a cultura da Grécia. Muito pelo contrário, ele ampliou o conhecimento grego para várias de suas conquistas. Ou seja, ele não tinha a menor intenção de acabar com a cultura grega. Pelo contrário, ele gostava, ele adorava a cultura grega. Tanto que ele foi. Isso aconteceu que ele foi aluno de Aristóteles. Então não tinha razão para acabar com a cultura grega. Muito pelo contrário, ele dominou o espaço onde hoje é a Grécia, né? Mas ele manteve a cultura, os costumes. Aliás, Alexandre o Grande, quando saiu para conquistar vários, várias civilizações, aqui que nós estamos vendo, né? Ou seja, ele sai para conquistar tudo isso aqui, ó, e ele não, a prioridade dele não era conquistar pela força, não. Ele apenas ocupava o local e caso não aquela população não dava nenhuma resistência, né, não manifestava nenhuma resistência, ele respeitava a cultura, respeitava a religião do local, ou seja, ele não tinha o mínimo propósito de poder acabar com a cultura local. Ele apenas dominava, né, e anexava os territórios ao seu império. Olha só, com essas vitórias, né, as forças macedônicas avançaram sobre a Ásia Menor, chegando à Palestina e à Síria. Em seguida, Alexandre e suas tropas se dirigiam ao Egito, conquistando a terra dos faraós. Por fim, retornaram à Ásia Menor e entraram na Mesopotâmia, para pouco depois invadir a Pérsia. Ultrapassando o Planalto do Irã, as forças alexandrinas, né, Alexandre o Grande, chegaram aonde nenhum ocidental havia sonhado, a Índia. Ele acabou dominando. Olha só, pessoal,
tudo que nós estamos vendo aqui é de domínio do Império de Alexandre. Nós temos aqui a Macedônia, né? No local de Pela, que a gente viu lá no começo do nosso texto, e ele foi conquistando, passando, chegando na Grécia, conquistando tudo, a Síria, Damasco, né? A parte onde a gente vê a Turquia, ou seja, ele foi conquistando todo o Oriente Médio. Aí a gente vai responder as perguntas: qual a importância de Alexandre Magno para a Macedônia? Lembrando que ele expandiu o Império da Macedônia, né? E para que locais levou a cultura grega? Acabei de falar lá no começo do vídeo, se lembra? Então dá uma olhadinha lá, ok? Vamos lá. O que eles faziam com a política, pessoal? Olha só. À medida que ampliava a extensão do império, Alexandre mantinha a política de seu pai, a de utilizar a diplomacia com os povos conquistados sempre que possível. Como eu falei, ele podia conquistar um território, ele não ia muito pela força, ia mais pela diplomacia. Claro, caso houvesse resistência, ele partia para o ataque, para uma guerra. Alexandre desejava conter o ódio e as rebeliões dos povos conquistados. Por isso, proibiu, por exemplo, a ocorrência de saques e pilhagem pelas tropas macedônicas. E para evitar o descontentamento entre os seus soldados, antes de cada nova conquista, eram enviados emissários que providenciavam bebidas e alimentos para as comemorações que ocorriam após as vitórias. Alexandre também costumava fazer oferendas aos deuses locais, como forma de demonstrar respeito aos conquistados. Ou seja, ele respeitava a cultura do espaço que ele conquistava, fazendo oferendas, fazendo a integração dos povos. Ou seja, a violência era o último requisito de Alexandre o Grande. Ok? É importante salientar que, apesar de todas as estratégias para a pacificação e a dominação dos grupos conquistados, não foi fácil manter um grande número de povos diferentes em um vasto território sob a administração macedônica. Revolta dos povos vencidos e rebeliões entre os integrantes do exército de Alexandre foram registradas em diversos documentos. Ok? Ou seja, em alguns lugares não dava para evitar a guerra. Para administrar tão vasto império, Alexandre estabeleceu várias formas de organização de acordo com as características dos povos conquistados. Em alguns locais, Alexandre instituiu uma administração sob sua própria autoridade. Em outras, manteve o líder derrotado no poder, para manter uma certa pacificação, né? Ou ainda utilizou divisões providenciais criadas pelos persas, nomeando alguns de seus generais como governadores de província. Alexandre mostrava um grande respeito pelos locais, né? Vou repetir, vou sempre reforçar isso. Pelos locais onde ele conquistava, ele tinha um grande respeito, ele não queria uma violência, queria apenas anexar aquele território ao seu império. Tanto é que não era tanta violência, que mesmo o líder derrotado acabava sendo o seu governador daquele local. Ou seja, não era o objetivo de Alexandre o Grande, uma guerra, uma violência, uma ditadura da dominação. Não, ele apenas queria, né, aumentar o Império Macedônio. Okay? Ou seja, para facilitar as trocas comerciais, fez circular moedas, as quais apresentavam a efígie do imperador. Né? Olha só. Aproveitando as estruturas persas, os macedônicos permitiram uma integração comercial que abrangia desde as terras da Ásia, o atual Oriente Médio, e o norte da África, até o sul do continente europeu. Produtos de primeira necessidade e artigos de luxo, como perfumes e especiarias, eram comercializados por mercadores que viajavam por todo o território do Império. Pois bem, pessoal, então isso nós avançamos um pouco mais no conhecimento do Império Macedônio. Então nós temos o Filipe II, o primeiro imperador, que vai ampliando esse império. Depois nós vamos ter o Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né, se preferirem, que praticamente domina toda a Grécia e praticamente todo o Oriente Médio e a Ásia Menor. E também parte da África no Egito. Né? Ou seja, ele faz um grande império. Para continuar, ele não tinha a intenção de conquistar esses territórios sempre à força. Não, ele ia pela diplomacia. Ele respeitava, em sinal de respeito, né, ele respeitava muito a cultura,
fazer oferendas aos deuses de determinadas áreas, ou seja, a violência era a última cartada de Alexandre o Magno. Okay? Então, ele integrou todo grande parte da Europa, Oriente Médio, África, se integrou num só império, cunhou moedas, né, com a sua foto, né, com o seu brasão, e aí, aos poucos, ele foi mantendo um império todo integrado e começa a surgir daí, a partir dessa integração, uma cultura chamada helênica, ou seja, ele difunde a cultura helênica, que é a cultura grega, e ao difundir, essa cultura grega vai ter um contato muito direto com as culturas, religiões e filosofias do Oriente. E ao se encontrar a cultura grega com o do Oriente Médio, nós vamos ter a cultura helenística, que a gente vai detalhar um pouco mais na próxima aula, ok? Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima, ok? Grande abraço. Tchau.